Olá, bom dia a todos, ou boa tarde, depende. Espero que todos se encontrem bem. É bom ter-vos de volta, é pena não podermos estar juntos, mas é assim. Espero que sejam resilientes, que estejam todos bem e continuem bem e cuidem-se. Estamos aqui na aula dos equipamentos da área superficial específica. Temos dois, um mais antigo, são os dois americanos, dos Estados Unidos da América, o Micromeritix e um Quantachrome. Já vamos ver então as características deles. Então, as características do Micromeritix estão aqui todas designadas. É um equipamento já com alguns anos, composto por duas partes. Uma parte diz respeito à preparação da amostra e outra parte diz respeito à execução do ensaio. O que é que este equipamento faz exatamente? Este desenho que aqui está é, no fundo, uma partícula. E uma partícula não é toda ela sólida. Ela tem alguns poros e de várias formas. Tem poros que são fechados, que são as bolinhas fechadas, vocês veem exatamente aqui, e tem outros poros que se chamam porosidade aberta, que este equipamento consegue ler. Tem os poros de um formato tipo gargalo de garrafa, tem os poros cilíndricos, enfim, vários tipos de poros. A classificação deles está aqui nesta tabela. Este equipamento mede até aos mesoporos, portanto entre 2 e 50 nanómetros. Mede a área superficial específica e o tipo de poros. Isto é um tipo de resultado. Não lhe vamos chamar gráfico, é uma isotérmica, nós chamamos isotérmica, já vamos ver o que é que isto é. E vamos começar por preparar uma amostra. O que é uma amostra? Uma amostra é um pedacinho de pó do vosso material que nós pesamos nos porta-amostras, que são estes. Estes porta-amostras têm um pedacinho aqui de pó. Este tubinho é encaixado, este acessório por onde passa nitrogênio, gás, portanto nós dizemos azoto, mas é nitrogênio, não é? Este tubinho tem um furinho e passa por ali azoto. E ao mesmo tempo existe uma determinada temperatura. Portanto, estes tubos estão a fazer a sua preparação para depois ser analisados. O que é que isto faz exatamente? Ao termos este tubinho encaixado no tubo de vidro, o azoto permite ajudar a arrastar tudo o que esteja agarrado, que nós dizemos adsorvido à partícula. E ao mesmo tempo a temperatura ajuda a libertar qualquer molécula de umidade, de água que esteja adsorvida, portanto agarrada à superfície da partícula. Se nós tivermos pequenas moléculas de CO2, de H2O e outras moléculas adsorvidas à partícula, agarradas à partícula, nós, quando vamos calcular a área superficial desta partícula, ela vai ser errada, porque temos lá outras moléculas. Portanto, o ideal é ter esta partícula toda liberta de moléculas, que não fazem parte da partícula, para depois ser analisada convenientemente a sua área superficial específica. A área superficial específica da partícula é toda esta área. Não é só este formato assim, é todos estes cantinhos, é a área superficial específica. Ok? Portanto, isto é realizado 24 horas antes do ensaio, portanto, existe esta pré-preparação. Vocês têm que me dizer sempre qual é a temperatura a que querem fazer a desgasificação, que é o que nós fazemos aqui, chamamos desgasificação. Porque esta temperatura também não convém que seja demasiada, nem tão pequena que não retire essas moléculas que estejam adsorvidas à partícula, nem tão grande que possa atingir a partícula e a faça, por exemplo, alargar ou até encolher, portanto, retrair ou expandir. Ok? Agora, o que é que acontece quando tiramos aquele tubinho que está na preparação da amostra, na tal sistema de desgasificação, e o colocamos no nosso sistema de análise?
Neste momento, este acessório está para cima, cheio de azoto líquido, está a fazer uma análise. Existem 2 tubos, mas um dos tubos é um branco e o outro tubo é que tem a nossa amostra. Aproveito para vos mostrar quando o Dior, este acessório que leva o azoto líquido, desce para iniciar um ensaio. Aproveito para vos mostrar como é que é o aspecto. Portanto, este não tem amostra e este tem a amostra, um pedacinho da amostra. Isto já enchi com azoto líquido. Vou dar início ao ensaio. Portanto, isto, no fundo, esta análise é um bocadinho complexa de entender, mas no fundo é muito simples. Isto são só fórmulas matemáticas que nós não temos que saber exatamente, porque é tudo feito, o computador faz esse cálculo todo. Eu vou depois enviar um link de um vídeo no YouTube de 3 minutos da Quantachrome que explica exatamente o que é que acontece dentro destes tubinhos quando as moléculas de azoto se vão agarrar às partículas e como é que é executado o ensaio. É muito fácil. É muito fácil de entender depois de ver o vídeo. Vamos passar agora a esta imagem. O que é que acontece e é o que vocês vão ver nesse vídeo também. Portanto, esta é a nossa partícula e agora temos aqui o corte desta partícula. Isto são realmente alguma porosidade que a partícula tem, idêntica a esta, mas já imaginemos assim um corte. E o que é que são estas bolinhas? Estas bolinhas já são as moléculas de azoto a agarrarem-se à superfície da partícula. Portanto, é aquilo que nós chamamos de adsorver à superfície da partícula. E ao mesmo tempo vamos tendo resultados em forma de curva, que nós chamamos curvas isotérmicas. Uma delas a subir é, no fundo, a adsorção das moléculas à superfície da partícula. A outra que desce, esta que tem bolinhas, é, no fundo, a libertação das partículas no final. Isto é em função sempre da pressão. Isto tem uma pressão controlada. Portanto, inicialmente, o azoto vai adsorver à superfície da partícula, adsorve e faz aqui tipo uma monocamada, no fundo, não é? Porque aqui já é uma multicamada, já vemos que é mais que uma camada. E existiram uns senhores, neste caso, os senhores Brownell, Emmett e Teller, que têm uma fórmula matemática e nos permitem calcular a área superficial específica. Essa área é calculada numa região reta desta isotérmica. E dá-nos a área superficial específica da partícula. Ao mesmo tempo, o formato que depois nós obtemos do resultado da análise permite-nos saber o tipo de poros que nós temos. O tipo, se é em forma cilíndrica, se é em forma de garrafa. Por exemplo, eu tenho aqui um esquema em que este género de isotérmica são correspondentes a poros cilíndricos e este género de isotérmica, que é, no fundo, esta que eu tenho aqui de um investigador, é em forma de gargalo de garrafa. Esta forma é em forma de cunha e esta, sou franca, é muito raro, ou nem sei se alguma vez tive alguma idêntica a esta. Existem mais que um tipo, isto é o que nos dá a geometria do poro, a forma do poro. Mas existe mais que um tipo de isotérmica. Isotérmicas tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma delas depois também corresponde a um tipo de partículas e de superfícies de partículas. Esta é que eu gosto mais de obter, é quando normalmente aparece uma isotérmica destas, o técnico que está a executar também fica satisfeito, porque é uma isotérmica bonita.
No entanto, temos isotérmicas todas aos zigue-zagues completamente. Portanto, por vezes isso acontece, e porquê? Acontece ou porque o material não é para este equipamento, não é? Portanto, pode estar na gama dos macroporos, ter poros demasiadamente grandes, portanto, estes poros serem demasiadamente grandes, esta distância ser muito grande, e o equipamento não lê, e portanto ele próprio depois, ao absorver as moléculas, fica meio tonto e dá só zigue-zagues, ou porque a própria partícula não se entende com o nitrogênio, com o azoto, com as moléculas de azoto. Portanto, elas não têm a potência para absorver o nitrogênio, portanto, e repelem-no, portanto, não dá uma isotérmica direitinha. Isso também acontece. Podemos fazer esta análise com outros gases, em vez de ser o nitrogênio, ser o argon ou o cripton. Aqui no departamento só temos realmente o nitrogênio, que é o mais comum e é o que é mais usado para vários materiais. Para os nossos materiais, a maioria, muito especificamente, é um cripton ou o argon. No entanto, há muitos materiais que são macroporos, não são mesoporos, e, portanto, quando chegam aqui, depois a isotérmica não é assim tão bonitinha como nós gostaríamos de ter. E dá resultados, às vezes, por vezes até negativos, e esses resultados não podem ser apresentados, não são resultados viáveis. Portanto, isto é o que eu tenho a dizer acerca do equipamento de mesoporosidade, que é este equipamento. Eu depois vou facilitar estas informações todas. Portanto, aqui temos os nossos gases, embora este seja... não falei no hélio. Portanto, nós usamos o azoto realmente para a desgasificação, para ajudar a libertar tudo o que esteja adsorvido à superfície da partícula, agarrado à superfície da partícula, e usamos o azoto também para, na análise, ele se agarrar, se absorver à superfície da partícula e fazer a sua medição por cálculos matemáticos que estão incorporados no programa. Desculpem às vezes as minhas falhas. No entanto, temos também o hélio. O hélio só entra aqui no início, bem no início do ensaio, porque temos dois tubos, um branco e o outro que tem a nossa amostra. E só entra no início para fazer um varrimento dos espaços livres que têm os dois. Portanto, um está vazio e ele sabe que aquele está vazio, o outro tem mais qualquer coisa e ele mede um e outro, e através depois da matemática ele faz depois os cálculos que tem a fazer em termos para nos dar isotérmicas como deve ser. E confirmar também as massas e os espaços vazios que estão entre as partículas. Este outro equipamento é bem mais sofisticado, tem um dior, aquele acessóriozinho onde estão mergulhadas, entre aspas, a nossa amostra, os nossos tubos em azoto líquido, chama-se dior. Este é muito mais pequenino, leva para 1 litro, e este leva 5 litros. A diferença daquele para este faz a pré-preparação apenas de duas amostras e faz em simultâneo e faz em vácuo. São tubos completamente diferentes. Este já está todo sujo, tirei a amostra, está todo sujo. São tubos muito diferentes. Todos estes materiais são muito caros, muito caros. Tudo em laboratório é muito caro. Eu digo sempre isto e não me canso de dizer porque é muito caro, é impressionantemente caro. Portanto, temos que ser muito cuidadosos. E este equipamento faz em simultâneo 2 análises. Ele neste momento está com o dior, isto tem um elevadorzinho, aquele também tem um elevador, e pousa quando acaba a análise e sobe quando a análise está a ser executada. Também tem 2 tubos, mas são 2 amostras, é o tubo 1 e o tubo 2, e tem um terceiro tubo, que é o tal tubo branquinho, do branco, que não tem nada e que ele também precisa de comparar. Portanto, ele está a fazer 2 amostras em simultâneo.
A diferença deste para aquele é que este mede microporos. Os microporos são abaixo de 2 nanómetros. Portanto, também temos curvas bonitas, também temos curvas feias, mas aqui normalmente vêm mesmo as bonitas. Porque é um equipamento que é utilizado mais para investigação e, portanto, são amostras já muito bem estudadas e quando vêm para este equipamento sabe-se bem o que é que se pretende, os cálculos que querem obter, por que métodos, os tais métodos matemáticos, porque há vários métodos matemáticos que estes programas têm. E por vezes os investigadores querem neste método ou querem naquele método para comparar com outros mundialmente, não é? Quando estão a fazer estudos de investigação. Portanto, este é um resultado que eu vos queria mostrar, que também é muito bonito, mas este é o que está ainda a decorrer. Portanto, ele está há 2 dias, é muito demorado este ensaio neste equipamento. Eu quero fazer 84 pontos e ele está há 2 dias e fez 7. Num está a fazer 2 ao mesmo tempo, num fez 7 e no outro fez 5. E, portanto, vamos esperar. Vamos deixá-lo trabalhar e vamos esperar. Espero que tenham gostado. Eu vou enviar então os 2 vídeos. Um dos vídeos é de 3 minutos, é desta marca. É muito engraçado. É muito, muito engraçado. Vocês colocam no YouTube área superficial Quantachrome e há de aparecer um videozinho em azul de 3 minutos em que vocês veem exatamente aquilo que eu estive a falar e a construção da curva juntamente com as moléculas a serem absorvidas à superfície da partícula. Não sei se estou a falar muito rápido, mas depois, um a um, vocês de vez em quando, se tiverem interesse, vão passando por aqui, embora não entre aqui muita gente, um a um, de vez em quando, pode entrar e tirar alguma dúvida e verem logo como é que isto funciona. E vou-vos enviar também, para aqueles mais interessados até por matemática e que queiram aprofundar mais, vou-vos enviar um outro link de uns PowerPoints de uns senhores da Oriba, de França, que também apresentam, achei interessante a forma como eles apresentam o significado desta curva, o que se obtém, em que pontos se obtém, e eles explicam mais aprofundadamente o significado da técnica e o partido a tirar destes resultados. E eu vou-vos enviar também, vou enviar à professora e vou-vos enviar também para vocês verem e estudarem melhor esses pormenores.